Então, como eu disse, orando por alinhamento, por plenitude de vida, para cada um de nós, o Espírito Santo me mostrou algo que muitos, por mais que nós estejamos ensinando, liberando, orando, muitos não podem entrar nessa dimensão porque tem pendências. Tem pendências espirituais, estão atados no mundo espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Vamos nos livrar das cadeias e das prisões, do julgamento, da culpa e da condenação. Quantos se interessam por isso? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Não tenho a pretensão de esgotar o tema, não tem como. Nesse sentido, tem no mínimo 2 aspectos fundamentais: a questão da culpa, do julgamento. Quando você se sente culpado, quando você anda debaixo de culpa, de autocondenação, porque você ainda não entendeu quem você é em Cristo Jesus, você ainda se culpa por coisas que você fazia quando você nem tinha Jesus ainda. E o diabo tenta trazer para você de novo isso. Então tem esse aspecto de se culpar, de estar debaixo de condenação e peso que o inimigo tenta fazer, mas nesse aspecto falaremos outro dia. Eu quero falar hoje que há uma urgência, o Espírito Santo trouxe uma urgência, e parte disso já estava pronto há muito tempo, e eu estava orando e falando com o Senhor, e o Senhor falou: você vai ministrar sobre isso. E eu falei: não vai dar tempo. Até eu preciso completar, eu preciso preparar, eu já tinha preparado outra coisa, e agora... E o Espírito Santo foi ardendo no meu coração, e o Espírito Santo me falou: eu já te dei, você já tem. Só ainda não foi o tempo, mas hoje é o tempo. Deus quer nos livrar de toda a sentença do diabo contra nós. Amém? Você está pronto? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele quebra todo o jugo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar uma boa resumida, mas que você esteja atento, e o Espírito Santo estará nos conduzindo. Amém? Romanos 8, 33 e 34 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Esse intercede aqui significa que Ele é Paráclito. Ele é o nosso advogado. Cada vez que Satanás tenta nos acusar e entra lá no tribunal de Deus uma acusação contra nós, nós temos um advogado fiel. Amém? E Ele estará para defender a nossa causa. Aleluia. Quem intentará acusação? É Deus que nos justifica, queridos. A respeito das nossas culpas, dos nossos pecados, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você já confessou, você já abandonou, então descansa e entra na dimensão da novidade de vida. Não deixe mais Satanás vir te acusar. Deus te justifica. Sabe o que significa? Significa que quando Satanás vai lá e nos acusa diante de Deus,
E se há uma acusação, se há culpa, precisa ter sentença, precisa ter o cumprimento da sentença. E quando isso vai acontecer, Jesus se apresenta. Ele merece sim apanhar, ele merece sim morrer, ele merece sim, mas o Senhor já fez tudo isso em mim. Eu paguei. Deus nos justifica. Se você confessou e deixou, se não confessou ainda, não preciso nem dizer, pecado encoberto, não confessado, aí sim você está dando legalidade para Satanás no tribunal de Deus. Mas pecado que já houve luz, já houve reconhecimento, já houve confissão, Jesus te perdoou, Deus justifica você, não há mais condenação. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, não tem condição, eu não tenho clima depois do que eu fiz. Falei, como assim não tem clima? Jesus te perdoou, irmão. Você confessou, você recebeu o tratamento, você foi perdoado, não há condenação. Ninguém mais pode te condenar. Será uma falsa acusação que entrará no céu se qualquer pessoa levanta uma questão que o Senhor já justificou. Tetelestai, está pago, está feito, está consumado, não falta mais nada. O meu e o teu pecado foi expiado na cruz do Calvário. Não há mais condenação. O diabo quer continuar acusando. Os servos do diabo querem continuar acusando. Porque todo aquele que anda em condenação, acusando todo mundo, trabalha para Satanás. Satanás é advogado de acusação. Ele é acusador dos irmãos, diz a Bíblia lá em Apocalipse. E ele faz isso dia e noite. Dia e noite, você está lá dormindo, irmão, o bicho está lá te acusando. Ele está lá te acusando. Mas cada vez que há uma condenação do advogado de acusação, nós temos o nosso advogado fiel, que intercede por nós, que se apresenta lá e diz, é injusto ele receber novamente, ele receber punição, porque eu já sofri a punição. Jesus já sofreu a punição do nosso pecado. E a única coisa que nós precisamos fazer é receber essa graça. Receber essa graça significa crer nela, entrar nessa dimensão com gratidão e o que mais? Reproduzi-la. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos também uns aos outros. Por isso que nós não podemos reter o perdão, nós não podemos ficar acusando os irmãos de coisas que eles já confessaram, já foram perdoados, já foram tratados e restaurados. Se nós fizermos isso, nós saímos da dimensão da graça do Senhor. Da graça em que o nosso advogado, o nosso Senhor, Ele já nos justificou. Cada vez que você entra em acusação contra o seu irmão, lançando em rosto o pecado que ele fez, rejeitando, você está perdendo essa dimensão da graça e você está entrando na dimensão da lei. E na dimensão da lei é olho por olho e dente por dente. Ninguém subsiste, gente. Jesus diz que quem vive pela lei será julgado. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Mas como é que pode? Aquele irmãozinho lá estava desviado, agora voltou para a igreja, já estava lá na portaria lá. Já estava lá ensaiando no louvor. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não julgue. E o Senhor foi alertando. Tem gente que está debaixo de peso, tem gente que está debaixo de jugo, tem gente que não prospera, tem gente que não tem prosperidade espiritual, material, emocional, seu casamento, sua família, finanças, está tudo debaixo de peso, porque ele está atado com julgamento contra o seu irmão. Ele fica acusando o irmão e eu olho lá e só vejo o sangue do meu filho. Ele me fala o pecado, mas o Senhor olha lá e só vê o sangue da expiação. E aí entra no nível da condenação. E o Senhor tem que, porque Ele é justo, Ele pega aquela mesma medida e vai julgar a pessoa. Porque ela mesma entrou em condenação. Você viu o filho do fulano, a filha do fulano. Eu conversei com uma irmãzinha, ela estava meio nervosa com a criança dela, e ela falou, pastor, estou pagando língua, pastor. Falei, por quê? Que eu não consigo aquietar minha criança, ela não para quieta, tudo que eu falava do filho dos outros, agora minha filha está fazendo. Por que é assim? Por causa da medida com que você mediu. Eu atendi uma pessoa lá no escritório, já contei outra vez aqui, e essa mulher chegou e ela intimou a secretária que ela tinha que ser atendida. Ela falou, eu vim aqui, eu preciso atendimento de uma pastora aí. Ela falou, mas você marcou? Ela falou, não marquei e eu quero ser atendida. Ela falou, mas se você não marcou, ela falou, não quero saber. Eu peguei o ônibus, eu estava no ônibus e eu estava falando com o Senhor, por que a minha vida está desse jeito, e o Senhor me deu esse endereço aqui, e disse que tinha uma pastora aqui que ia falar comigo e ia me dizer o que eu preciso ouvir, não o que eu quero. E cadê essa pastora que eu vim aqui, ela tem que falar comigo. Aí, a secretária foi lá na minha sala e explicou a situação. E eu falei, ok, vou atender. E senti do Espírito Santo que era para atender. E ela entrou, eu fiquei em pé. Pois não, seja bem-vindo, Deus abençoe. Qual que é o assunto e tal. Ela explicou, Deus mandou vir aqui porque você ia falar comigo o que eu preciso ouvir, não o que eu quero, e pode falar aí. Aí eu falei, ok, então sente-se, por favor. Ela falou, não quero sentar, não. Eu falei, então fique em pé, eu vou sentar. Aí sentei, ela ficou lá brabona em pé. Aí o Espírito Santo já começou a revelar algumas coisas. Eu falei, ok, fala então. E ela disse assim, porque a minha vida está ruim, tudo que eu não queria para a minha vida está acontecendo, porque eu tive pais que eram gente ruim, que só brigavam, meu pai bebia, meu pai batia na minha mãe, meu pai não trabalhava, minha mãe que tinha que sustentar a casa, e eu dizia para minha mãe, você é uma burra de ficar com um homem desse, que só judia de nós, ele nem cuida da casa, nem provê a casa, e larga desse homem, e a minha mãe não largava, eu ficava com raiva, e eu dizia, eu nunca vou aguentar uma coisa dessa na minha vida. Aí ela procurou um rapaz totalmente diferente do pai dela, em tudo. Primeira coisa que ela perguntou para o rapaz, se ele bebia, ele falou, não gosto de beber, não. Ela falou, tá, porque o pai dela era alcoólatra. E ela foi conhecendo e casou com o rapaz. Resumindo, 2 meses depois, o rapaz perdeu o emprego. Que ela tinha perguntado, você trabalha? Trabalha há anos já numa firma, eu tenho vontade de crescer ali, tenho propósito de crescer. Ela falou, ele está empregado, ele não é vagabundo igual meu pai. Ele tem pensamento de crescer. Não bebe. Então vou casar com ele. É calmo.
2 meses depois, o rapaz recebeu a conta, foi mandado embora. Se trancou no quarto, entrou em depressão e começou a beber e virou alcoólatra. E quando ela reclamava, ele ficava violento e batia nela. E ela falou, e eu não sei porque que eu estou passando por isso. Aí ele fala que vai melhorar, eu acredito, daqui a pouco acontece de novo. E tudo que eu falei para Deus, que eu não queria na minha vida, que eu vi na minha casa, agora eu estou vivendo. Por que que isso está acontecendo? E Deus disse que era para eu vir aqui que você ia me falar. Eu falei, ok, você está atada por julgamento, por cordas de julgamento. Com o mesmo juízo e julgamento que você julgou teu pai e julgou a tua mãe, você está sendo medida agora. Você está atada por cordas de julgamento contra os seus pais. O que eu tenho que fazer então? E eu dizia para ela, Deus te trouxe aqui, você está disposta a ouvir? Nem vem falar de Deus, eu estou brava com Deus, ela dizia. Eu estou brava com Deus. E ficava toda hora olhando para cima e acusando Deus. Eu já estava querendo mandar ela sair fora de lá, né? Mas o Senhor mandou escutar, a gente obedece. Eu falei, ok, o que eu tenho que fazer? Eu falei, você tem que perdoar seu pai e perdoar sua mãe. Como assim perdoar? Eu falei, você julgou, você tem que liberá-los no mundo espiritual para você ficar liberta. Você julgou, você falou que seu pai era um vagabundo, e isso. Por trás de toda a ação tem uma história, gente. Você não sabe a história que levou a pessoa a ser daquele jeito que ela é, e fazer aquilo que ela faz, e viver daquele jeito. Eu estava conversando com alguém e disse, como é que pode? Eu falei, querido, você não conhece a história dessa pessoa, eu conheço. Já é um milagre ela estar viva. De tanto sofrimento, humilhação e miséria e tortura que essa pessoa passou. Ela passou tortura do próprio marido. Não julgue, você não sabe a história que a pessoa viveu até ali. Mas Deus, justo juiz, sabe. Algum motivo devia ter para aquele homem ser daquele jeito, para aquela mulher ser daquele jeito. Mas ela ficava indignada e ela julgou e ela sentenciou. E agora veio a conta. Agora veio a mesma medida. A mesma medida. Isso é uma história, gente. É uma história. Poderia contar muitas outras histórias aqui para você, a respeito de colheita de julgamento, que a pessoa colhe. Eu costumo dizer sempre, se você não sabe se pôr no lugar do outro para entender a dor dele, escute bem, Deus te colocará lá para você entender. Então é melhor não julgar. É melhor não condenar. Jesus, que é santo, 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 ele disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E essa mesma missão foi dada para nós. Salvar, não condenar. Uma pessoa disse, eu saí da igreja porque eu acho que igreja é um lugar de hipócritas, porque não sei o quê, gente fala de santidade e não sei o quê, mas tem um monte de gente lá que não vive em santidade, e tem gente falsa, e tem gente ruim, e tem gente caloteira, e tem gente mentirosa, então eu vou sair da igreja. Ok, aí você vai para onde? Para onde você vai? Nesse mundo que não existe gente falsa, que não existe gente mentirosa. Onde você vai nesse mundo? No mundo tem gente mentirosa? Tem gente falsa? Tem gente caloteira? Tem gente arrogante? Tem gente soberba? Tem gente orgulhosa? Tem gente grosseira?
Então sai do mundo, então. Vai para outro planeta, vai procurar. Igreja é igual hospital, gente. É lugar de tratamento, é lugar de cura, de nos edificarmos e curarmos uns aos outros. Não é lugar de um leproso ficar falando, você tem lepra no braço, o outro fala, você tem na perna. Lembra dos 10 leprosos? Todos eram leprosos. Aí Jesus curou os 10, amém? Glória a Deus, Jesus curou os 10. Nós estamos sendo curados, libertos. Talvez a sua falha não é a mesma do irmão, mas você tem falha. Você tem falha, pastor? Ó, um monte. Meu marido que sabe a maior delas. Só você conversar um pouquinho com ele, se você quiser saber mais. E quando nós convivemos em comunidade, que a Bíblia ousa dizer comunidade dos santos, aleluia. Mas eu não sou santo, você é sim. Porque Jesus te justifica. E quando Deus olha para nós, para essa igreja, para esse culto, Ele vê Jesus. É a única razão dele aceitar o nosso culto, a nossa adoração, a nossa oferta. É a única causa de nós não sermos consumidos por estarmos invocando o nome dele. É a única causa que nós não estamos destruídos. É a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor triunfará no juízo. Para quem? Para quem usou de misericórdia. Use de misericórdia para com o seu próximo. Aprenda a se colocar no lugar dele. Quem sabe se você tivesse passado pelo que ele passou, você estaria e faria coisa pior do que ele. Então não julgue. Essa irmãzinha que eu atendi, ela estava muito brava e o Senhor mandou confrontá-la duramente. Embora eu não seja dura, vocês sabem que eu sou bem delicada. Por que vocês estão rindo, né? Eu sou, né, legal, né? Mas não é que o Senhor mandou. Só quando Ele manda, tá? Como Ele mandou, exortá-la severamente, porque ela precisava, ela foi lá para ouvir o que ela precisava e não o que ela queria. Um outro dia que eu falei, Senhor, me ajuda, eu vou ser bem doce hoje com todo mundo. A salinha azul vai ficar rosa hoje. Aí fui atender uma pessoa e atendi. Ah, irmã, é mesmo? Oh, né? Ela chorou e desconversou e quis ir embora. Eu falei, não entendi. Aí depois ela falou para a irmã, a pastora Janete não me ama. Eu falei, por quê? Minha irmã falou, por quê? Porque ela não me exortou. Ela foi legal comigo. Ela não me exortou, não me chamou atenção. E acho que ela não me ama. Aí eu falei, não tem jeito não. Então, no caso dessa irmã, o Senhor falou, exorte duramente, severamente. É com amor? É, mas era o que ela estava precisando. Não adianta dar um comprimidinho se a pessoa está precisando de injeção. Não adianta. Aí falei com ela e tal. Aí depois que ela entendeu todo o princípio, eu expliquei para ela, quando você viveu em julgamento, em acusação, você os atou no mundo espiritual, você se atou também. Agora, para resolver, você precisa liberar perdão, arrancar as sentenças. Para você ficar livre e a tua posteridade, Jesus conquistou isso na cruz para você. Ela falou, como assim? Só
orar? Falei, quer fazer isso agora? Ela falou, assim, agora? Não precisa 7 passos, não precisa, não, agora. Creu com o coração, confessa com a boca. Sabe o que ela fez? Ela pôs a mão na cintura, olhou para cima e falou, precisava me deixar sofrendo todos esses anos? Por que não me falou isso antes? Brigando com Deus. Eu falei, pelo jeito você tem problema com Deus também. Você vai ter que também resolver essa questão. Ela acusava até Deus, gente. Porque Deus não podia permitir, porque ela não merecia passar pela mesma coisa que os pais dela passaram. Talvez você tenha tido uma história familiar horrenda. Libera teus pais. Libera. Senão aquilo vai ficar repetindo. Aquele que liberar será liberado, aquele que desatar será desatado. É hora de você liberar. Meus pais, talvez você teve pais que te maltrataram, abusadores, não importa, desata, libera. Entregue a misericórdia do Senhor, a misericórdia triunfará no juízo, não é para qualquer um, é para quem age em misericórdia. Seja gracioso daqui para frente. Expresse, viva e expresse graça e favor. Acolha. Chega junto para ajudar a pessoa que você sabe que está com dificuldade de se aprumar na vida. Aquele irmão lá vive pecando, não vou nem sentar perto dele. Ó, santarrão. Tu que julgas teu irmão, torna-te pior do que ele. Queridos, tem pessoas que não conseguem louvar a Deus, julgando os outros. Olha lá o vestido daquela lá. Olha lá a blusa daquela lá. Como que aquele lá está tocando lá na frente? Ele nem consegue louvar e cultuar a Deus. Olhando o cisco no olho do irmão. A Bíblia diz, tire a trave do teu olho, para que possas enxergar bem e ajudar o irmão. Irmão, tem um cisquinho aqui, deixa eu te ajudar. Amém? Sei para que ficou um silêncio. Aleluia. Deus nos ama tanto que Ele quer nos livrar de peso, de julgamento. Amados, você vai ver gente em pecado, gente falhando? Claro que vai ver, glória a Deus, você não é cego, amém? Você vai ouvir notícia de pessoas que aprontam, que coisa que não é para aprontar, que já aprendeu. Você vai ouvir, porque se glória a Deus, você não é surdo. Mas o que você vai fazer nessa hora? Você vai ser agente da justiça de Deus e do amor de Deus para restaurar? Ou você vai ser agente de acusação e ajudar Satanás? Ele não precisa de ajuda, não, que ele já faz isso 24 horas por dia. Eu já expliquei, nessa vida cristã, ou nós somos ajudantes de Jesus, Paráclito, intercessor, ou nós somos ajudantes do diabo, acusador, que lança em rosto, que julga, que quer ver a punição dos irmãos. Teve uma pessoa que saiu da igreja uma vez, aprontou e saiu falando mal e denegrindo e tal. Depois ela ligou e falou, me perdoa, eu estava errada, eu posso voltar? Eu falei, pode, irmão. Pode voltar. Aí a pessoa chorando, ela falou, e aí, o que você vai fazer comigo, pastora, quando eu voltar? Eu falei, vamos te dar uma veste branca, anel no dedo e sandália nos pés e vamos fazer festa. Glória a Deus. Mas e aquilo que eu falei, que eu fiz? O sangue de Jesus apaga. E aí, essa pessoa voltou e alguns irmãos disseram assim, olha, pastor, agora vê o que você vai fazer com ele, hein? Põe ele lá, pastor. Ele gosta de tocar, não deixa ele tocar, não.
Pelo menos 1 ano lá do banco. Eu olhei e sorri, bem doce como eu sou, aleluia. Falei, irmão, o pai do filho pródigo não fez isso. Está na hora de nós andarmos na dimensão da graça, entrarmos, fluirmos, amém? Graciosos diante do Senhor e das pessoas. Seja mais misericordioso. Você viu o filho daquele irmão, o que aprontou, onde já se viu, e se fosse o seu filho? E se fosse o seu filho? Eu estava vendo uma história de um julgamento, e o rapaz era amante de uma mulher casada. E ele estava com a mulher casada, o marido chegou e ficou bravo e foi para cima, e o amante matou o marido. E houve uma confusão e estava sendo esse caso julgado. Eu estava ouvindo essa história, essa reportagem. Aí o advogado de defesa, depois que viu que já não tinha mais, né? Porque todo mundo onde já se viu, além de ser amante, ainda matou o homem. Esse tal. Aí ele falou, ok, para os jurados. Ele fez isso e tal, mas pensem, ele tentou levantar toda a história, que talvez a mulher estivesse carente, talvez ela não fosse bem, todas aquelas coisas, né? Aí no final, ele apelou, ele disse assim, ok, ele fez tudo isso, ele é errado, vocês vão condenar, mas antes de condenarem, pensem, se ele fosse o teu irmão, se ele fosse o teu irmão, que se apaixonou por aquela mulher, e aconteceu tudo isso, era um documentário, como a pessoa muda o critério dela, porque a maioria de nós julgamos por justiça própria, gente. Quando a Bíblia, ela coloca lá olho por olho, dente por dente. São sentenças, havia sentenças de morte. Mas certamente alguns, eles pensavam, eu não quero matar. Eu não quero matar. Vocês lembram do José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida? Qual que era o direito dele segundo a lei? Ela tinha adulterado. Por causa disso, muitos não criam em Jesus, porque diziam, é filho de porneia. Mas nós sabemos que toda a Escritura comprova que Jesus era quem ele dizia ser. O José, a Bíblia diz que ele intentou deixá-la secretamente, ou seja, sem acusá-la, porque ele estava triste, mas ele não queria que ela morresse. E muitas outras coisas inerentes à lei, não vamos entrar nesse aspecto aqui, mas ajuda, quando você estiver julgando alguém, você pensar, eu pensaria e agiria do mesmo jeito. Eu ia querer que sentenciar, se fosse o meu filho, se fosse... E nesse caso desse documentário, as pessoas, o que aconteceu na hora que ele falou isso? A pessoa falou, o meu modo de pensar já mudou. Porque eu conheço o meu irmão. Eu sei que para ele fazer uma coisa dessa aí, não seria intencional. Gente, pessoas erram, não estamos fazendo apologia a pecado, não. Mas é para você entender que todos estamos em obras.
Pecado deve ser julgado? Sim. Outro dia nós vamos falar disso, não vai dar tempo de falar hoje. Há a maneira certa de fazê-lo. Pecado deve ser julgado dentro da igreja? Deve. Por pessoas autorizadas por Deus para isso. Autoridades eclesiásticas. Se não vira um acusando o outro e fica todo mundo atado, o louvor não sobe, a unção não flui, porque todos pecamos. Tem alguém aí que não peca? O que Jesus falou daquela mulher adúltera? A lei manda apedrejar. Jesus falou, ok, então quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E ele escrevia, né? Adúlteros, mentirosos, roubadores. E ele escrevia lá. Cada um foi jogando a pedra no chão. Ou seja, quando nós olhamos para os nossos próprios pecados, e a sua própria casa que você tem para dar conta para Deus, como que você vai falar das finanças dos outros se você não cuidar das suas? Como que você vai falar do casamento do outro se você não cuidar do seu? Como que você vai tratar da vida espiritual do outro se a tua está toda errada e negligenciada? Mas então o que nós vamos fazer? Vamos deixar correr solto? Não. Vamos clamar a Deus para que Ele nos ajude. Vamos ajudar uns aos outros a permanecer firme. A Bíblia diz que quando alguém peca, para nós tratarmos, mas não é para fazer com que a pessoa perca o ânimo. Não pode fazer o irmão perder o ânimo. Achar assim, não tem mais jeito para mim mesmo, eu não consigo. Não, estamos aqui para ajudar um ao outro. Em amor. Que da sua boca saia a palavra de edificação e não de condenação. Pastor, mas eu estou vendo o irmão fazer errado. O que eu faço? Já vamos ver aqui na Bíblia. Aleluia. Então nós sabemos que não há condenação, amém? Estamos em Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 7, diz assim do 1 em diante, não julgueis para que não sejais julgados. Já expliquei isso. Cordas de medida de julgamento. Porque com o juízo, com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Falou do filho do outro, agora é o filho dele. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Amém até aí? Antes de falar do outro, acusar o outro, apontar o defeito do outro, o que nós temos que ver? Nós. Deixa eu olhar no espelho da palavra. Eu estou totalmente de acordo com o que a palavra manda? Não, eu ainda tenho coisa para consertar na minha vida, então eu vou consertar isso primeiro, eu não posso acusar ninguém. Amém? Ainda há coisas na minha vida que eu preciso cuidar, consertar, alinhar, ajustar. Eu não posso ficar querendo tratar a vida do irmão se eu estou desse jeito.
Mateus capítulo 18 nos mostra como agir diante do pecado alheio. Verso 15 em diante. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Alô? Eu estou repreendendo, mas é entre ti e ele só. A sós, não precisa expor, não precisa exposição. Tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É como se estivesse convertendo alguém. Aleluia. Verso 16. Mas se o teu irmão não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Olha, eu já falei lá com o irmão, mas ele disse que nada a ver, que não tem problema continuar prostituindo, ou sei lá o quê. Irmão, estou preocupado com você, irmão. Você já conhece a verdade, irmão, não anda mais nessa prática, irmão. Chega com a palavra de Deus, tu e ele em secreto. Ah, nada a ver, não, porque eu sou jovem assim mesmo, e não sei o quê, isso não tem nada a ver com a minha vida. Aí a Bíblia diz, você vai conversar com pessoas idôneas da igreja. 2 ou mais, e vai lá de novo junto com eles, já não é mais você sozinho. Irmão, nós viemos aqui para fazer uma visita para você. Estamos preocupados, irmão, com você. Nós te amamos, Jesus morreu por você. Está escrito aqui, ó, ficarão de fora os que se prostituem. Está escrito aqui, nós te amamos, nós estamos aqui juntos para orar com você, para te ajudar. A Bíblia diz assim, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Amém? Tem testemunha de que foi exortado em amor e chegou com a palavra. E se não escutar, aí sim, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Vocês entenderam a trajetória? Vai você secretamente, tu e ele. Se ele não te ouvir, você conversa com 1 ou 2 pessoas idôneas da igreja. Estou preocupado com fulano de tal, já falei com ele, mas ele não quer se consertar. Vamos lá de novo, gente. Vamos orar por ele. Vamos de novo, vamos comigo fazer mais uma visita para ele, para ver se ele nos ouve. Aí foi lá, os 3. Não quis. Aí leva ao conhecimento da igreja. A igreja aqui é o pastor. Aí leva ao conhecimento do pastor. Já teve pessoa que veio falar, eu falei, irmão, você já conversou com ele? Não. Você já foi com testemunha? Não. Então por que você está me falando? Não, porque santidade é obedecer à Bíblia. Fazer o que e do jeito que a Bíblia manda. Vamos tirar a trave do nosso olho. Vamos fazer do jeito que a Bíblia manda. Se alguém vier falar do irmão para você, exorte-o. Irmão, você já conversou com ele? Não, estou falando com você porque eu estou indignado, onde já se pode. Não, irmão, vamos lá falar com ele, é o que a Bíblia manda. Não, eu vou lá falar para o pastor. Não, nós temos que falar com ele primeiro. Alô? Se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o gentil e publicano. Em outros textos, a Bíblia diz que, quando chega nesse ponto aqui, o pastor pode exortar publicamente diante da igreja.
Por quê? Porque já teve no secreto, já teve com testemunha, já foi falado com o pastor e não resolveu nada. A pessoa continua denegrindo o evangelho e denegrindo a igreja que ele congrega. Nesse ponto aqui, se a pessoa ainda não consertou, aí o pastor pode chamar diante da igreja, presta atenção, e dar a última chance. Irmão, queremos te exortar aqui. Você se arrepende? Não, eu não penso assim não. Eu acho que não tem nada a ver. Então, a partir de hoje, você está desligado. Você é gentil e publicano aqui. Está desaliançado, está fora. Vocês estão entendendo que é sério o negócio? Amado, ninguém vai lá no tribunal, lá na delegacia e acusa os outros e fica por isso mesmo. Por isso que o Senhor diz que nós temos que resolver questões, pendências, que entraram no tribunal de acusação contra um e outro, que estão nos atando. Como que Deus vai nos alinhar e nos dar plenitude se nós estamos com um monte de questão no tribunal de Deus, de acusação da vida dos outros, do filho dos outros, do marido da outra, da mulher do outro, do ministério do outro, um monte de questões no mundo espiritual nos atando. Não pode ser assim. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Aquilo que nós decidimos, que chegou na direção do pastor, porque já houve esse processo todo e a pessoa não quis consertar. O pastor pode até desligá-la, se preciso for. Mas é ele que tem autoridade para isso. E ele está dizendo: o que você disser. No outro texto, que não dá tempo de ver, nós temos as chaves do reino: a quem nós perdoarmos será perdoado. Deus deu essa autoridade aos seus apostolados, às suas autoridades eclesiásticas. Se o pastor disser, ouviu, a pessoa se arrependeu, e o pastor disser: está perdoado, irmão, eu te libero o perdão, você está livre no mundo espiritual e físico, vamos trabalhar para Jesus. Está liberado, não há condenação. Não há condenação. Houve um dia uma questão aí, umas irmãs brigaram aqui dentro. E uma falou: eu nunca mais piso aqui. Eu falei com ela. E elas estavam se preparando para ministrar. Eu vou embora e tal, aí liguei para ela, falei: para com isso aí. Você não é dos que retrocedem. Não, mas eu me desentendi. Perdoa, ué. Gente, pedir e liberar perdão tem que ser coisa normal para nós. Tem que saber lidar. Não, mas aquilo que ele me fez, e o que nós fizemos para Deus, e o que nós fizemos para Jesus? Ele perdoou, ele apagou, ele não se lembra mais. Ele lançou no mar do esquecimento. Seguindo o texto aqui, seguindo o texto, o Pedrão, né? Verso 21, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Se 70 vezes 7, num dia, o irmão pecar e o irmão pedir perdão e quiser se consertar, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Aleluia! Vocês começaram a discernir o mistério.
Gente, não é fácil, isso vai contra a nossa natureza humana. Às vezes nós brigamos com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão da célula e não quer nem olhar na cara. Claro que vocês não, só eu. É fácil, gente. Relevar é fácil. Vai contra a nossa natureza carnal. É por isso, meu Deus, não vai dar tempo de passar tudo. É por isso que a Bíblia diz, essa é a marca do DNA de quem é verdadeiramente filho de Deus. O amor. Orai pelos que vos perseguem, perdoe aquele que te ofendeu e ore por ele. Para que sejais filhos de Deus. Não, mas eu não consigo perdoar. Não, eu fico magoado. Então você não é filho de Deus, irmão. Você é filho do iníquo. Você sabe o que é iniquidade? Está tudo anotado aqui, não vai dar tempo de passar. Iniquidade é uma marca. É uma marca que identifica quem é contra Deus e a sua palavra. Se Deus está mandando que vivamos em amor, perdoando e sendo perdoado, 70 vezes 7, no dia, se a pessoa pedir perdão. Não, agora, então eu vou considerar gentil e publicano. Não, ele pediu perdão e ele falou que vai mudar, que vai se consertar. Ah, mas será? Não sei não. Tem que julgar essa causa. Tem. Quem tem autoridade para isso. Se alguém entrar lá na tua casa e pegar teu filho pela orelha e dar umas varadas nele, o que você vai fazer? Alô? O que você faz, Carlão? É alguém entrar lá na tua casa, pegar lá o Misael e dar umas varadas. O que você faz, Carlão? Alô? Não, por que você está fazendo isso? Porque ele quebrou minha vidraça, ele rabiscou minha parede. Fale comigo, ele tem pai. Há paternidade espiritual nesta casa. E todos são irmãos. E quando um irmão briga com o outro, o que o pai fala? Você está errado, vai embora de casa. É isso que o pai faz? O que o pai faz? Bate nele aí mesmo que ele está errado. Pode bater, prega a mão na orelha dele. É isso que o pai faz, gente. O que o pai fala para um para o outro? Pede desculpa. Perdoa seu irmão. Se conserta. Somos uma família ágape. Filhos do mesmo Pai que é Deus. Como que nós vamos viver essa realidade se às vezes dentro da nossa própria casa nós estamos com raiva um do outro, não perdoamos um ao outro, marido que quer largar a mulher, mulher que quer largar o marido, filho que quer sair de casa porque está bravo com o pai, com a mãe, está com raiva do marido, da esposa. Ei, se fosse teu inimigo declarado, que dissesse, eu odeio você, quero o teu mal, o que nós deveríamos fazer? Perdoar, quanto mais a pessoa que jurou diante do altar, que vive com você debaixo do mesmo teto. Às vezes nós não conseguimos viver essa realidade de amor e de perdão, nem dentro da nossa própria casa, gente. Quanto mais na igreja, entre irmãos. É um querendo crucificar e punir o outro. E denegrir, diminuir o outro. Isso não pode ser assim, porque isso traz sentença. Deus quer nos livrar disso. Não digo que até 70 vezes 7, que até 7, mas até 70 vezes 7.
num dia. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer conta, foi e apresentando-se um que lhe devia 10.000 talentos. Você já sabe essa parábola aqui, né? 10.000 talentos. Senhor, me perdoa, me perdoa. O rei perdoou. Aí, né, ele encontrou o outro que devia bem menos para ele. E ele avançou no pescoço dele, disse Jesus, e falou: você vai me pagar o que você deve. Quando nós queremos fazer a pessoa pagar pelo que ela fez, Jesus vai nos fazer pagar também pelo que nós fizemos. Não tem como eu querer graça para a minha vida e querer lei para a vida do outro, gente. Quem vive pela lei será julgado. Por isso que aquela mulher que eu contei estava atada. Resumindo a história dela, orei com ela, ela perdoou, meio brava, mas fez. Falei, não depende de sentimento, não. Depende de consciência, de entendimento. Aí ela perdoou os pais dela, desligamos. Depois de um tempo eu fui num congresso, ela estava lá. E de longe ela fez: pastora, que bênção, estou livre. De longe, as pessoas ficaram olhando. Eu falei: amém, glória a Deus. Caminha nisso, caminha, glória a Deus. Então depois ele quis fazer o outro pagar, vocês já sabem a resposta. O rei ficou sabendo, ficou indignado e mandou buscar ele. Falou: eu te perdoei muito mais do que o outro devia. Agora, porque você exigiu o pagamento dele, você também agora vai ser encarcerado. E você não vai sair do cárcere até você pagar o que você me deve. Gente, quando que nós conseguimos pagar para Deus o que nós devemos? Nunca. Não caia nessa armadilha do diabo. Deus falou que quer nos livrar dessas cadeias. Tem gente que está nessa cadeia aqui, gente. Ainda debaixo de verdugos atormentadores que te atormentam, que tiram a tua paz, a tua alegria. Que às vezes você não sabe nem porquê, ninguém morreu, ninguém está doente, você não está com fome, mas você está triste. Isso é cadeia, isso é verdugo. Cadeia de julgamento, que a pessoa está lá porque entrou em julgamento contra o outro. Verso 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, que são verdugos, demônios atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também, misericórdia, Deus. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, fala do coração. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Do coração significa, não cabe a mim julgar. Estou bravo, estou triste, mas vou perdoar, porque eu também sou falho. Jesus já me perdoou e continua me perdoando de tanta coisa. E ainda vou precisar muitas vezes que Ele me perdoe de novo e de novo. Então, de coração, Senhor, tem misericórdia dele, como eu quero misericórdia para mim. Não precisa falar, vocês já sabem, isso está na oração do Pai Nosso. Amém? Apocalipse 12, 10 ao 12, fala que Satanás é o nosso acusador. Isaías 58, o verso 3, diz que o povo jejuava, o povo orava, o povo fazia tudo que religiosamente tinha que fazer para ser abençoado por Deus, e Deus não abençoava eles, porque eles estavam atados. Eu já preguei sobre isso, não vou repetir. Tirai do vosso meio o dedo acusador, lembram disso? Aí a sua justiça brilhará, amém? Aí a tua justiça brilhará, aí romperá a tua luz, verso 8 diz: você clamará e o Senhor te ajudará. Se você tirar
o dedo acusador e outras coisas que precisa ajustar na sua vida. A Bíblia diz lá em Hebreus 3 que nós temos que nos exortar em amor. Você está vendo seu irmão em pecado, em falha, fazendo coisa que não deve? Então não vou deixar. Não, você vai lá em amor, você deve falar com ele em amor. Não, mas o pastor não está vendo. Não, às vezes o pastor não está vendo, você viu? Vai lá e exorta ele em amor. Pode exortar? Pode, mas em amor, no nível da graça, levantando o trono de graça, não de juízo para a sua vida. Eu estava falando com uma pessoa e ela falou, não, pastor, eu estou pedindo juízo de Deus. Eu falei, não faça isso, irmã. Não levante altar de juízo, trono de juízo, porque ninguém subsistirá. Levante altar e trono de graça. Não levante de juízo, não, porque para Deus fazer justiça para Ele, Deus vai pegar a tua conta também. Ninguém escapa, não. Então é melhor andar na dimensão da graça. Hebreus 3,13, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros. É para exortar em amor. Amém? Exortai-vos em amor. Ainda em Mateus 18, verso 11, diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 para buscar a que se desgarrou? Se alguém se desgarrou, o que nós vamos fazer? Buscá-lo de volta. Trazê-lo de volta para a comunhão. Você não vai isolá-lo, você não vai condená-lo. Isso é anticristão, isso demonstra que não tem DNA de Jesus. O DNA de Jesus é salvar, é resgatar, é restaurar. O DNA do iníquo é condenar. João 5, 1 João 5. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, fala toda iniquidade. Iniquidade é quando a pessoa tem DNA de Satanás. DNA maligno. Pecar, todos pecam. Até querendo acertar, a pessoa peca. Mas alguns são iníquos. Ele não quer conserto, ele não quer tratamento, ele não quer se consertar. Ele diz para esse tipo, não digo que ore. Se você vai visitar a pessoa e há pecado de morte, você não vai se ali só orar por ela e liberá-lo. Não cabe a você, porque é coisa que precisa tratamento. Vocês estão entendendo? Tudo é pecado. Toda iniquidade é pecado. Mas há pecado que é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado tem o DNA de Deus, o DNA do amor. Conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca.
Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Você tem paz com todos? Ou lá no seu coração você está julgando alguém? Se você tem julgamento contra alguém no seu coração, você não tem paz com todos. Se Jesus voltar, você não vai poder subir. Seguir a paz com todos. E a santificação, a palavra aqui é hagiasmos, a santificação gerada pela Escritura. Essa palavra que está gerando santificação em você, sem essa santificação ninguém verá Deus. A nossa santificação é a que vem pela palavra, não é da nossa justiça própria. Seguir a paz com todos. E a santificação genuína das Escrituras, não a própria. Nós não somos melhores do que uns dos outros, uns melhores que os outros. Somos santificados pela palavra e precisamos ter paz com todos. Se vai exortar, exortar na palavra. Concluindo, o que é a iniquidade? É contrário à equidade, ao que é justo. O iníquo, ele quer praticar a justiça humana. Não está nele a justiça de Deus. A justiça de Deus é aquela que todos nós estamos justificados em Cristo. E todos nós caminhamos um ajudando o outro a se restaurar, a ser resgatado, a se reaprumar na vida. Eu tive que aprender isso há muito tempo atrás. Eu confesso que eu tinha dificuldade em tratar com o pecado. Eu ficava brava quando a pessoa vinha confessar pecado. Eu ficava brava. E Deus me tratou forte. Eu não queria lidar com aquilo lá. Eu não queria lidar. E Deus falou: você preferiria que estivesse tudo escondido? Esses pecados? A pessoa está confessando. E vocês têm a chave para liberá-la do peso do pecado. Você não está aí para julgar, você está ali para curar, para restaurar. E glória a Deus, o Senhor falou, está falado. A partir de então, mas a pessoa fez isso, fez aquilo, e daí Jesus perdoou, e para mim, releva e caminha. Pronto. Vamos caminhar sem peso de condenação. Iniquidade é uma partícula negativa. Significa no original grego, partícula sem lei. É totalmente carnal, humano e diabólico. Por isso que a Bíblia diz que a carne não pode submeter-se a Deus, nem jamais poderá, por causa da partícula iníqua que existe na nossa carne. Toda vez que nós perdoamos, todas as vezes que nós perseveramos, todas as vezes que nós agimos em amor, todas as vezes que nós somos liberais na casa de Deus, toda vez que nós andamos a segunda milha, ou qualquer outra coisa que a Bíblia nos peça, contrária à nossa natureza, o DNA espiritual está se estabelecendo na nossa vida, que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus e não filho do iníquo, a partir de hoje não entre mais em julgamento. Não tenha prazer em saber que alguém pecou, que alguém foi afastado, que alguém desviou. Não tenha prazer, porque isso é iníquo. Isso é iníquo.
O filho do fulano de tal afastou. Misericórdia, se fosse o meu filho, como que eu ia me sentir se o meu filho se afastasse? Torno a repetir, se você não sabe se colocar no lugar do outro, Deus vai ter que te colocar lá. Misericórdia, Senhor, que não precise você passar pelo que o outro está passando para entender, para parar de julgar. Tira essa partícula negativa da sua vida hoje. O pecado deve ser julgado? Sim. Há pessoas estabelecidas na igreja para fazer isso. E aquilo que ele falar está estabelecido no céu e na terra. O que ligardes na terra está ligado no céu. Não entre em questionamento. Ame. Se fosse o meu filho, se fosse o meu irmão, se fosse eu, como que eu ia querer ser tratado nessa hora? Não estamos falando de ser conivente com o pecado, não. Não se trata disso. Já tratamos muitos pecados na igreja e queremos continuar tratando. O fato de ter pessoas que cometam pecado numa igreja não significa que aquela igreja não é de Deus. A diferença é se é tratado como a Bíblia manda ou não. Imagine que o Éden seja uma igreja. Comunidade do Éden. Quem que era o pastor da igreja do Éden? Deus. Tinha lá 2 membros, Adão e Eva. O que vocês acham? Deus é um pastor bom? A igreja do Éden era boa ou não? Isso impediu de Satanás entrar lá e fazer Adão e Eva pecarem? Não. Pecados surgem porque nós estamos nessa casinha ainda, gente. Você nunca vai poder ser um líder de célula, um líder de departamento, um discipulador, se você não aprender como eu tive que aprender, a curar, a lidar. Com amor. Graças a Deus eu não precisei passar por isso. Graças a Deus cresci numa família simples, mas meu pai é homem trabalhador, homem correto, minha mãe também, criaram 12 filhos. Nunca vimos nosso pai bater na nossa mãe, ou trair a nossa mãe por aí, graças a Deus. Trabalhava para sustentar 12. Graças a Deus não tive envolvimento com bruxaria, feitiçaria, promiscuidade. E eu só tenho a agradecer a Deus. Mas no começo havia uma falsa religiosidade. Quando alguém dizia, eu fui promíscuo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ficava assim, meu Deus, eu não quero lidar com isso. Porque lá no fundo eu tinha aquele senso de justiça própria. Eu me guardei, eu me cuidei. O homem que eu conheço é o meu marido, glória a Deus. Não tive vida promíscua. E já tive que tratar muita promiscuidade. Vamos fazer esse ano 30 anos de casados. Em honra um ao outro. Suportando, passando as lutas juntos. As tempestades, mas estamos na rocha.
mas já tivemos que tratar muito casamento destruído. Sempre procuramos cuidar das nossas finanças, não dever para os outros, mas já tivemos que cuidar de muita gente que chegou quebrada, falida, devendo para todo mundo. É difícil expressar o sentimento depois que Deus alinha e ajusta as coisas. Quantas pessoas ainda estão na igreja como o irmão do filho pródigo? O irmão se arrebentou, gastou herança com meretrizes, diz a Bíblia, e voltou, o pai restaurou a vida dele. O irmão mais velho gostou? Ele ficou indignado, ele falou: eu estou aqui só servindo, só trabalhando. E para mim o senhor não faz festa, eu só estou aqui servindo. É como se ele dissesse assim: ah, se eu soubesse disso, eu também tinha ido lá aprontar um monte. Depois eu voltaria, dava uma choradinha, o senhor me perdoaria. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu cresci na igreja, eu casei tudo direitinho, eu casei cedo, e olha lá aquele outro lá que fez um monte de coisa, agora veio, chorou e Deus restaurou ele. Ai, se eu soubesse, eu também tinha feito. Agora ele é uma bênção. É porque a pessoa não sabe o que é comer comida de porcos. É porque a pessoa não sabe o que é ser drogado, o que é ser e estar debaixo da escravidão, de demônios, de bruxaria, de feitiçaria. Se você, como eu, graças a Deus, não precisou passar por essas coisas, alegre-se. Mas não seja como o irmão do filho pródigo, que não precise dar com a cara com os porcos para cair na real de quão maravilhoso é estar na igreja, fazer tudo conforme a Bíblia manda, pela misericórdia e graça do Senhor. Não fique com inveja do banquete do ímpio. Olha lá, aprontou um monte, a vida toda, a juventude toda, agora veio, se arrependeu e Deus está usando a vida dele. Aí eu aqui desde criança, nunca fiz coisa errada. Era isso que o irmão do filho pródigo estava pensando. Está na hora de nós alinharmos, amém? Eu confesso que até aquele tempo eu ainda tinha o coração do irmão do filho pródigo. Mas Deus nos trata e nos alinha, e glória a Deus que Ele já fez isso faz tempo. Senão eu não conseguiria estar pastoreando. Vale a pena ficar firme com Jesus. Não importa a vida que você teve, há resgate para você. E se você nunca foi para o mundo, você cresceu aqui na igreja, tem uns aqui que a gente conhece desde pequenininho. Fica firme, não queira ser o filho pródigo, que não precise passar pelo vício, pela promiscuidade, escravidão de demônios, passar coisas horrorosas lá no mundo para depois voltar. Não precisa. Já fica firme desde agora. E se você por acaso se desviou, hoje é dia de resgate para você. Hoje é dia de você ficar firme. Livre do peso da culpa, do julgamento, vivendo na plenitude da graça, alcançando misericórdia, porque pratica misericórdia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez você não entenda isso, mas eu estou sendo mais breve que eu posso, diante de tudo que tem para transmitir. Mas que diante do céu
e da terra. Fique claro que você ouviu essa palavra hoje. Que ela gere raguiasmo, santificação na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero que você pense em alguém que se afastou da igreja. Que você ore com amor pela vida dele. Que você pense nas pessoas que você julgou, que você condenou, que você sentenciou. Depois você vai procurá-las e vai pedir perdão para elas, para remover essa sentença. E você vai dizer: eu sou teu irmão em Cristo. Eu torço pelo teu sucesso. O teu sucesso é o meu sucesso. A tua restauração é a minha restauração. Somos um corpo. Se você tem julgamento contra pessoas, você sentiu isso na hora que foi pregado, corre para frente do altar para remover. Faça isso enquanto é tempo. Eu não vou estender muito. O que é um julgamento? Onde já se viu? Eu nunca aceitaria uma coisa dessa. Como é que pode? Olha só. Não é assim que faz. Deveria ter feito de outro jeito. Vai removendo. Hoje é o dia da tua cura. Hoje é o dia da tua libertação. Você sairá daqui sem condenação. Remove, Espírito Santo. Remove, Espírito Santo de Deus. Faça-nos mais alvos que a neve. Remove a nossa culpa. Remove, Senhor, toda a sentença de julgamento aos nossos pais, parentes, irmãos da igreja, patrões, pastores, igrejas. Remove toda a sentença que nós mesmos lançamos, que tem nos atado no mundo espiritual, atado a nossa família, a nossa finança, a nossa saúde. Aquele que liberar será liberado. Senhor, nós queremos liberar as pessoas que nós julgamos. Liberamos sentença no mundo espiritual que vem contra nós. Que seja removido isso, Senhor. Dá-nos o DNA de Jesus, que perdoa e perdoa e perdoa quantas vezes precisar. Assim sereis meus discípulos, o Senhor disse. Assim sereis filhos de Deus. Teremos vencido o DNA maligno do iníquo, da iniquidade. Não estaremos mais atados com cadeias de iniquidade. Remove a iniquidade do nosso coração, Pai. Remove da nossa casa toda sentença, toda colheita de julgamento. Se estamos sendo medidos com medida que se julgamos outros, remove pelo sangue do Cordeiro. Agora invocamos o sangue do Cordeiro. Remove a culpa, remove, Senhor, arranca toda a raiz de iniquidade da nossa vida. Os que praticam iniquidade não entrarão no céu, porque nunca se deixaram transformar, nunca alcançaram a estatura de filho de Deus. Ainda odeiam, ainda julgam, ainda se agradam com a desgraça alheia. E a tua palavra diz que isso é abominação. Os abomináveis não vão entrar no céu. Remove toda a culpa, Senhor. Purifica e santifica. Ajuda-nos a perdoar e ser perdoados. Declaramos e ativamos a chave do reino para liberar perdão para cada um que aqui está. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai limpando, vai lavando, vai gerando santificação. Em nome de Jesus sairemos daqui hoje, livres do peso, livres das cadeias. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai liberando as pessoas que você julgou. Vai declarando-as livres no mundo espiritual. Abra a cadeia. Abra a cela. Fique livre. Libera perdão, libera perdão. A que hora
vir o Rei. Espírito Santo de Deus, Vigiai, pois, porque não saber, Espírito porque Santo. não saber. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Vigiai, pois, porque Digno não és, saber. Aleluia. A que hora Que estejamos de vir preparados, Senhor, para a tua o vida, Rei. livres de peso, de julgamento e condenação. Vigiai, pois, Sim, porque não saber. Aleluia, aleluia, aleluia. A que hora de vir o Rei. Aleluia. Vigiai, pois, porque não saber, porque não saber. O Rei, o Rei. Coloque-se em pé, o apóstolo vai estar orando, ativando, liberando você de toda a sentença. O que é concordado na terra é concordado no céu. Você sairá daqui livre. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Se você tiver que pedir perdão para alguém, você vai pedir. Se você tiver que pedir perdão a alguém, você vai pedir. Mas fique livre. Aleluia. Senhor Deus, nessa noite nós oramos confessando a Ti as nossas falhas, confessando a Ti os nossos erros, confessando a Ti os nossos pecados. A Tua palavra diz para não julgarmos, ó Deus, porque com a mesma medida com que nós julgarmos, nós seremos também julgados. Por isso, Senhor, vem nesta noite, vem tocar a vida de cada um, Senhor. E em nome de Jesus, como autoridade espiritual, nós removemos todo o julgamento, todos os pecados, em nome do Senhor Jesus. Assim como Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais, para que não te aconteça, não te suceda coisa pior. Nós dizemos agora, em nome de Jesus, a estas vidas: seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o Rei. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o Rei. Cante, vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis, porque não sabeis. O Rei, o Rei, oh, oh, porque não sabeis. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Se nessa noite você entrou aqui e ouviu a palavra e ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero te dar a oportunidade para você fazer isso agora. A palavra de Deus diz
todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, diz o Senhor. Se você nunca fez isso, pastor, mas eu acredito em Jesus, eu creio em Deus. Mas a Bíblia diz que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca, perante testemunhas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para nos perdoar os nossos pecados. Se você não fez isso, ou se você se afastou dos caminhos do Senhor e gostaria de nessa noite voltar, reconciliar, levanta sua mão aonde você estiver. Eu quero orar por você. Se tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, levanta sua mão bem alto, que eu quero orar por você, que decide hoje entregar a sua vida, o seu coração a Jesus Cristo. Você que ainda não fez isso, você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para a casa do Pai, se há alguém, levanta a sua mão. Em nome de Jesus. Deus quer te salvar. Deus quer entrar na sua vida e fazer tudo novo. Tudo novo. Pai, eu oro para que cada um que está aqui tenha a absoluta certeza de estar contigo. Ó Deus, que ninguém perca a oportunidade e que todos possam, em nome de Jesus, viver uma vida santa, compromissada contigo. Nós abençoamos cada um e que cada um, Senhor, cada dia possa viver a sua vida cristã, aliançada contigo e com os irmãos. Nós abençoamos cada um nesta noite em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos foram abençoados por Deus nessa noite? Amém? Princípio de não julgar, o princípio de perdoar, amém? É algo que Jesus nos ensina e nós devemos praticar isso todos os dias, amém, gente? Amém? Glória a Deus pela palavra. Deus abençoe, pastora Janete, por essa palavra em nome de Jesus.